Olá, boa noite. Hoje, na terceira live da Semana Especial do Dia das Crianças, eu estou com uma convidada super especial que vai falar com a gente um pouquinho de um projeto bem bacana que ela tem chamado Pequenos Gurus. Então, eu trago hoje, é uma honra para mim, até porque ela é minha prima e eu tenho muito orgulho em estar, né, conhecendo um pouco mais esse projeto. É a Mariana Souza, ela é coach holístico e reprogramadora mental. Se eu tiver errada, você me corrige, se quiser complementar, porque eu sei que são muitas formações. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, amiga. Hoje a gente vai falar um pouquinho como trabalhar a espiritualidade na infância. Então, eu sei que você tem muitas dicas e muito conteúdo para compartilhar. Então, eu queria que você começasse, na verdade, tirando uma grande dúvida, assim, se a gente, na prática, né, da espiritualidade, se é preciso ter uma religião e como estimular, né, como trabalhar na infância a questão da espiritualidade. Ótimo. Em primeiro lugar, obrigada, Mila. Queria te agradecer o convite para esse projeto tão legal que você está fazendo Bacana. do Salva Receita, mostrando a Bia, né, a sua filha, essa coisa das crianças na cozinha. E aí, essa Semana da Criança agora, essa, essas, essa série de lives, né, que trazendo conteúdo para as famílias e para as crianças em geral. Queria te agradecer, é um prazer Eu estar que te aqui. agradeço. Na verdade, a ideia da semana toda é a gente reunir profissionais, né, com experiência e bem conceituadas, cada um na sua área, mas, na verdade, com um tema maior das lives, que é como estimular a aprendizagem em um mundo conectado. E a questão da espiritualidade, quando a gente conversou, e na infância, e você me contando desse projeto que você vai detalhar, eu achei extremamente importante, não só para a gente estar num contexto de pandemia, que eu digo que está tudo fora da ordem, mas ao mesmo tempo tudo em movimento, mas por realmente a gente sentir, né, que a gente tem que se achar, né, tem que ter essa questão do equilíbrio, que vem pela alimentação, que vem ontem a gente falou sobre a questão de estar presente com a contação de histórias. Então, falar um pouquinho da espiritualidade. Fique à Tá bom, vontade. vamos lá. Então, isso que você falou sobre a questão da religião, né? Eu Uhum, acredito, eu me arrisco, inclusive, a falar que algumas vezes a religiosidade até atrapalha a prática da espiritualidade real, porque muitas religiões colocam limites, então a pessoa às vezes não consegue praticar de uma maneira genuína o que é espiritualidade para ela, por causa dos dogmas, por causa dos caminhos que a religião traça, né? E que a pessoa mais ou menos tem que seguir. É óbvio que existem muitas religiões. Como você sabe, né? Como você falou, a gente é prima, e na nossa família, apesar de termos pessoas religiosas na família, mas não, a gente não teve nenhum tipo de formação, assim, né? Eu não fui sim. nem batizada, não, não tinha formação nem informação, nem religiosa, nem espiritual. E então eu comecei a procurar muito, né? Porque Uma eu sempre tive busca, muita né? curiosidade. Uhum. Então eu li, estudei e cheguei até a frequentar várias igrejas e apesar de ter aprendido muita coisa positiva em todas elas, sempre chegava um momento que eu encontrava alguma barreira, ou uma cobrança, ou eu via alguma coisa na parte dos homens que administravam, né, conflitos de vaidade, enfim, que acabava me afastando. E aí, quando a gente descobre que a gente é capaz de praticar a espiritualidade no nosso dia a dia, sem precisar ir para um templo ou para uma igreja, ou sem precisar de um líder, né, que a gente pode praticar a nossa espiritualidade na maneira como a gente se relaciona com as pessoas, no nosso trabalho, na nossa família, aí a gente se sente mais livre, né? E aí Uhum. começa a praticar o que eu chamo de espiritualidade real. Porque muitas vezes a gente pode frequentar uma igreja, tá lá de corpo presente, né? Mas não Entendi. está realmente conectado com a mensagem.
E, Aham. por outro lado, você pode sim estar desenvolvendo uma espiritualidade real, verdadeira e profunda, sem precisar de uma religião. Então, existem os dois caminhos. Para mim, o caminho sem religião foi muito mais profundo, né? Como eu falei antes, eu sempre chegava a um ponto dentro das religiões que eu sentia tipo uma pedra, né? Eu tropeçava ali, eu ficava, aí agora, não concordo com isso, ou não posso fazer isso. E aí eu acabava me afastando, indo para outra, indo para outra. E aí foi através do Reiki, que é uma prática que eu faço Uhum. também, que é de transmissão de energia, né, através das Aham. mãos, que é uma prática de cura e de tratamento de equilíbrio também, né, tanto energético como espiritual, que não é uma religião. E tem uns princípios dentro do Reiki. E eu comecei a praticar os princípios do Reiki no meu dia a dia. E eu me senti mais que nunca conectada com a espiritualidade, mais do que quando eu ia num templo ou numa igreja. Então eu acredito que com as crianças isso também funciona assim. Se a gente passar para eles qual é o objetivo, digamos assim, né? Quais são os valores e deixar que eles pratiquem isso livremente, eu acredito que eles conseguem chegar num nível mais profundo e mais verdadeiro, né? Não é Entendi. só na hora de rezar, não é só na hora de ir na igreja. Eu vou praticar minha espiritualidade com meus amiguinhos na escola, né? Ou Bacana. com, né? Então, era Então, justamente isso que eu ia te perguntar. Como é que a espiritualidade ela acontece no dia a dia e como é que numa família que está sentindo esse, é como você falou, a gente vem de uma família que não teve essa formação e aí partiu de você essa busca. E não só a nossa, como algumas outras várias muitas. podem É. também estar, né? E aí, como é que você pode, como uma profissional, pode dar, e mãe também, pode dar dicas de, na prática, no caso da infância, aprender, ensinar as crianças, né, ver. Uhum. Sim, na verdade, eu sempre digo que com relação às crianças, a questão da espiritualidade, a gente ajuda muito não atrapalhando, Sim, porque eles já vêm super conectados. As crianças na primeira infância, nos primeiros 6, 7, 8 anos de vida, eles estão muito mais conectados com a parte espiritual do que com o material, né? A uhum, criança, ela segue muito a intuição, ela tem uma capacidade de se concentrar, de entrar num estado meditativo, né? De contemplação, por exemplo, da natureza, dos processos da natureza, dos animais. Eles têm isso muito natural. Eles ainda estão com essa porta muito aberta, né? E aí a gente vai ensinando a eles a é se verdade. relacionar mais com o mundo material. Você A falando criança, agora, a gente vê assim, a gente sim, vê aquela criança às vezes paralisada, encantada, e o adulto realmente que chega e fala assim, nossa, você está perdendo tempo, chega com é. aquela, né? E aí são esses momentos realmente, né, da criança. E até a questão da conexão com as outras pessoas, né? Você pegar um bebê, ele não está se importando se a roupa que você está colocando nele é de marca ou não, Sim, né? Ele está mais preocupado com o contato físico com a mãe, com escutar a voz da mãe, com a troca de energética que existe também na amamentação. Por exemplo, a criança, quando nasce, ela pensa que ela é um pedaço do corpo da mãe ainda. sim, Né? um Então, chega prolongamento. através da amamentação, a gente passa nossas emoções, né? Nosso estado de ânimos naquele momento. Então, a criança ela tem essa capacidade de empatizar, de sentir o que o outro está sentindo, né? Principalmente dentro do núcleo familiar. E com o tempo ela vai perdendo isso. Porque, não querendo aqui julgar nem condenar ninguém, é o que acontece porque é o mundo que a gente vive hoje em dia. A gente, infelizmente, é assim, tem que ensinar eles a viver, a lidar com toda a parte material. Mas o ideal seria, claro, que eles aprendam, que eles entrem nessa dinâmica, né, que existe na sociedade que a gente vive, a gente não pode negar, mas não deixando para trás essa sensibilidade. E o que você falou antes sobre de que maneira, né, praticar assim a espiritualidade no dia a dia, eu sempre gosto de fazer uma analogia
que com o corpo humano, né? As Uhum. células, os elementos, as milhares e milhões de elementos que formam o corpo humano, eles não têm consciência, né? É como se você, de repente, uma célula da unha do dedo do pé e uma célula do fio de cabelo tivessem consciência de que fazem parte do mesmo organismo. E a espiritualidade nada mais é que isso, a gente ter a consciência de que todos nós, todos os elementos que existem no universo, os planetas, as estrelas, as galáxias, os animais, as plantas, as pessoas, somos diferentes elementos que Uhum. juntos formamos um grande organismo, que Uhum. eu chamo de Deus, mas cada um pode chamar como quiser. E aí, a Uhum. partir do momento que a gente tem essa consciência de que somos parte de um todo, que está tudo conectado, a gente começa a viver de uma maneira diferente, né? Porque você já não quer prejudicar o outro, porque você sabe que se você prejudicar o outro, você está prejudicando você mesmo. Então, é assim que a gente pratica no dia a dia, né? Não julgando, tendo, sendo empático com as outras pessoas, né? As pessoas que a gente se Uhum. relaciona no trabalho, na família, entendendo que as pessoas às vezes estão passando por outros momentos, respeitando a natureza também, o meio ambiente, né? Vivendo com Isso. respeito por tudo que está ao nosso redor, como acontece no corpo humano. Se um conjunto de células de um órgão, de repente, começa a funcionar mal, afeta o corpo inteiro. E é Uhum. o que acontece também com esse grande organismo, né, que é o universo. E aí, a partir daí, dessa consciência, a gente começa a viver, a praticar a espiritualidade em todos os momentos da nossa vida. E pelo que você falou, realmente a gente associa a espiritualidade mais com o ser do que com o ter, né? Porque você estava falando da infância, das crianças, elas não têm essa questão, esses valores que a gente dá às coisas, né? É muito É, mais uma coisa de consumo, de sociedade, de marca, do que realmente o vínculo que ela cria, né? Ela precisa, ela tem uma necessidade de uma roupa. Agora, qual a marca? Isso aí vem muito, né? Aí, enfim, aí são das formações, e é como você falou, a gente não está aqui para julgar, mas que não se é, perca isso daí, né? Que um não tem essa diferença. exatamente, porque uma coisa não anula a outra, né, na verdade. Não, Uhum, não significa que uma pessoa que queira é ter uma verdade. vida confortável, ótimo, né? Maravilhoso, todo mundo quer poder viajar, poder ter um carro legal, mas que não seja só isso, É. né? Porque eu acho que existe também meio que uma guerra entre ciência e espiritualidade, né? Que muita gente tem a noção de que como se você aceita uma coisa, você tem que ser contra a outra. Uhum. Mas não é verdade, né? Na verdade, é tudo parte de Conviver, né? um. De uma grande engrenagem. E como você estava falando dessa questão da gente fazer todos, né? Estamos inseridos num grande organismo, num todo, mais do que nunca, a gente percebeu isso, né? Então, a gente está num período muito complicado em função de uma pandemia mundial, e a gente viu Aham, que realmente o que acontece com um aqui tem reflexo em todos. É aquela história, não adianta só eu estar bem se o próximo não estiver bem, porque a gente não circula, a gente não se relaciona, sim. e aí fica aquela questão, né? Como a gente trabalhar essa espiritualidade num momento tão complicado, assim, né? Tão delicado. Como a gente pode fazer, na verdade, para se a nossa e até ensinar para as crianças que as nossas ações, que cada ação delas, a minha, tem consequências, né? E tem resultados e afetam, né? De uma forma positiva ou negativa, mas tem aquele movimento, aquela sequência. E então, como a Sim. gente trabalhar? Porque é um momento que está todo mundo muito cheio de dúvida e muito cheio de uns sentimentos muito confusos, né? E as crianças, então é conversar, como é que a gente lida, assim, né? As crianças, elas absorvem muito mais, né, do exemplo e do que está acontecendo ali ao redor, do que você chegar e explicar alguma coisa, né? E agora, mais do que nunca, né, como você falou, que a gente está passando muito mais tempo em família, Uhum, então
se você conversa ali um pouco com a criança, mas durante o dia, na convivência em casa, não transmite isso, a criança absorve muito mais o exemplo, né? Aham. Então, é mais uma vez a questão da prática. Eu acredito que tudo que a gente quer aprender na nossa vida, tanto adultos como crianças, é questão de Uhum. colocar em prática. E Entendi. eu acredito, Mila, que essa pandemia, mais do que a gente precisar Uhum. desenvolver a nossa capacidade de praticar a espiritualidade no nosso dia a dia, eu acredito que é uma grande oportunidade. Porque agora, através desse acontecimento, a gente está vendo claramente que sim, que estamos todos conectados, né? Exatamente. Então, Foi uma assim, da... É, porque uma coisa que aconteceu lá, bem distante, né? Como é é, que a gente ia pensar que ia chegar na nossa casa tão próximo e ia ter consequências que a gente, eu falo assim, que está tudo fora da ordem, mas tudo no movimento, e às vezes eu tenho a sensação que a gente tem que estar ali, ó, sempre pulando para conseguir entrar, para ter nessa, né, para tá, né? Porque a gente não pode parar, mas pois fez é, realmente um grande repensar, é, né, de tudo, do olhar que você tem com a natureza, do olhar que você tem com o outro, do olhar que você tem com a alimentação, né, sim, do que você quer para você, né? Eu vi outro dia, estava falando muito de propósito, e aí as pessoas usam os propósitos de uma forma, às vezes, fora de um contexto, com outros sentidos, mas se fez, né, um momento. Parece que aquela história assim, não, só por hoje, realmente, como você estava falando, é, eu preciso dar um jeito. E aí, assim, porque realmente, na pandemia, assim, é um dia de cada é vez, um dia de cada vez. É. não é? Até porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns dias, né? Aqui, Exatamente. aqui em Barcelona mesmo parecia que estava tudo voltando ao normal e hoje voltaram a fechar bares, restaurantes, lanchonetes, está tudo fechado. Sim, eu não falei. É só para quem está nos acompanhando. A Mariana, ela mora em Barcelona, ela tem 2 filhos, de Uhum. 9 e 6, 9 e 4. 9 e 4 anos, e É. realmente ela, né, já passou por uns sustos e alguns problemas, e realmente, ó, como você falou, está voltando. Então, realmente a gente não sabe, né? Eu Então, acho que além dessa certeza de que estamos todos conectados, né? Porque assim, por exemplo, a questão da guerra no Oriente Médio, né? É uma coisa que o mundo inteiro sabe que existe, né? Muitas uhum, pessoas se envolvem mandando doações, tem gente que uhum, vai até fazer trabalho voluntário, mas não é que todo mundo no mundo esteja vivendo essa realidade. E agora com a pandemia, todos estamos vivendo essa realidade, sim, né? sim, Todo mundo tem alguma coisa que está acontecendo ali na vida, talvez alguns de maneira mais forte perdeu algum parente ou ficou muito doente, né? E outros menos, mas todos estamos expostos a isso. E verdade. outra coisa que eu acredito que também é uma que alavanca essa questão da espiritualidade, né, como um empurrão para esse lado, é que é a fragilidade, a vulnerabilidade do ser humano, Sim. né? O- Muita gente, eu escutei algumas pessoas falando, como é que pode manda naves para o espaço, foguetes para o espaço, vai para a Lua e não pode com um vírus. Pois é. Mas, pois é, É, e aí, é. né? Então, assim, essa crença de que o ser humano é superior, né? E manda, muito pelo contrário, tem estudos que dizem que se o ser humano desaparecesse do planeta Terra, o planeta melhoraria com o tempo, né? Inclusive, durante o confinamento aqui na Espanha, que a gente ficou 2 meses, ninguém podia sair de casa, os níveis de poluição Sim, eu vi abaixou fotos de muito. satélite. Aham. As praias, quando a gente começou a poder sair, que era o começo do verão, várias pessoas compartilharam fotos nas redes sociais das praias, a água cristalina, É, praias que normalmente são sujas, é, né? Então, é. quer dizer, Espero também que serve para a gente ter essa consciência de que a gente não é tão Não, e poderoso assim. espero que sirva também para a gente ver que muitas soluções só depende da gente, né? Então é aquela história assim, você faz a sua parte, se eu fizer a minha parte, já é um pouco dentro de um todo que faz a diferença, né? E não adianta Isso, ficar esperando, ah, não, eu só vou jogar o lixo no cestinho se o outro jogar. Não, você joga,
você tem a sua consciência limpa, né, tranquila, e você é o exemplo, né? Você é o exemplo. Principalmente a gente falando das crianças, mais do que você falar assim, não, você tem que fazer isso, você fazendo todo dia, você não precisa nem falar. Ele vai crescer com aquele exemplo. Então, em relação à questão da pandemia, de todos esses, como você falou, assim, as famílias estão mais juntas, estão né, no home office, numa escola, no homeschooling, todo mundo junto, numa questão de planejamento e organização, mas às vezes as coisas têm momentos do dia que ficam bem confusas, né? Eu falei em relação à cozinha, à alimentação, e aí cada um tem uma história, e aí tem televisão. Então, assim, qual que é a importância da gente ter fé nesse momento, assim, né? Como a gente... E a criança tem muito isso, a criança tem esse poder de acreditar. Ela acredita em Papai Noel, ela acredita em Fada do Dente, ela acredita no anjinho. E é como você falou, assim, o adulto atrapalha muito à medida que ele chega e vai mostrando e vai tirando esse encantamento, parece que vai desconectando, né? E nesse momento da gente acreditar, porque assim, tem horas que realmente parece que as coisas vão dar tudo errado, né? Da gente ter essa força. Então, essa conexão com cada um com si, né? É nossa espiritualidade. Então, seria assim, como a gente fortalece, né? Tem como? Sim, eu acredito que tem dois aspectos muito importantes, Mila, dentro disso que você falou. O primeiro é a gente se perdoar, né? Assim, não deu hoje para fazer a comida mais saudável, né? Ou tá muito cansada, gritou com as crianças porque já tá não sei quantos dias as crianças dentro de casa. Então é a gente se perdoar, porque quanto mais a gente se frustra e se decepciona com a gente mesmo e se cobra, né? Tá fazendo as coisas de uma maneira perfeita, a gente se distancia mais dessa consciência, né? Porque a gente entra nesse ciclo de cobrança, de vitimismo também um pouco, né? De culpa, de se sentir culpada. Então, o primeiro passo é realmente a gente ser flexível com nós mesmos, né? E nos perdoarmos, porque é muito louco tudo isso que está acontecendo, né? Para todo mundo. Então, a gente tem realmente que ter essa paciência, falando outra vez da questão lá do reiki, né? Que é só por hoje. Então, só por hoje eu vou tentar fazer as coisas bem, se não der certo hoje, amanhã é um novo dia, amanhã eu posso, né, fazer outra vez. E com relação às crianças, o que você falou é realmente verdade. As crianças, eu acredito que elas têm mais a ensinar para a gente nesse momento do que nós a elas, né? A capacidade de adaptação que eles têm é incrível. Eu me lembro que logo quando começou, eu fiquei desesperada, porque normalmente meus filhos são 2 meninos, né? Não param, tem muita energia, e assim, todo fim de semana eu tenho uma programação para fazer alguma coisa com eles. Né? No sábado a gente vai no parque de manhã, no domingo e tal. E quando chovia, eu me lembro que eu pensava, ai meu Deus, um fim de semana de chuva, e agora? Ficar 2 dias trancado dentro de casa. E nós ficamos 90 dias trancados dentro de casa, né? E eles se adaptaram, assim, tinha dias que eu falava, meu Deus, realmente eu tenho muito que aprender deles, porque eles começavam a inventar brincadeiras entre eles, sozinhos. Eu ficava muito preocupada com a questão da televisão e dos jogos eletrônicos, mas eles mesmos tinha hora que já não queriam mais, já desligavam a televisão e iam fazer outra coisa, sabe? E essa questão também da fé, né? Que a gente fica tentando imaginar como é que vai ser a nova normalidade, o que é que vai acontecer. E eles não, eles também vivem no momento presente. Né? Esse é outro aspecto da espiritualidade. A gente viver no agora e ter gratidão pelo momento presente. Se a gente fica no passado, a gente vive na saudade do passado, remoendo, arrependimento, uma depressão, né? Depressão. E se a gente vive no futuro, é ansiedade, expectativa. Então, realmente é um desafio, mas é um divisor de águas quando a gente tem essa consciência de que viver no momento presente. Eu vou e volto, eu fico nessa consciência, mas às vezes eu sinto que entrei na ansiedade. Aí não, peraí, a gente tem que estar no momento presente. E as crianças, eles estão sempre no momento presente, né? Eles
fazem as coisas com muita consciência, com muita... Tá brincando com uma coisa, é como se só existisse aquilo Isso. para eles. E fica Então, horas ali, né? Esquecem, é, abstrai. E outra coisa é, também é que tá ali, daqui a pouco briga, e daqui a pouco esquece, né? Não é, leva isso, né? isso Então, é realmente é um incrível. momento presente. Tem uma frase, agora não me lembro de quem é, que eu me lembro que quando eu li me marcou muito, que é assim: nós precisamos aprender a deixar de chorar como as crianças. Porque uma criança, às vezes, você tira alguma coisa dela, ela tá chorando, né? As lágrimas escorrendo, aí você devolve, ela já tá sorrindo, brincando, e a lágrima tá aqui ainda, né? Quer Uhum. dizer, eles não ficam ali, ai, mas e aí, você me devolveu? Qual é a sua intenção, né? Não tem Sim, isso. sim, É muito, desdobramentos, né? muito entrega, né? É É muito natural. verdade, é verdade. Então, realmente, a gente permitir que eles continuem vivendo assim É, é o ideal para eles viver, seguirem conectados com essa essência. é. Então, e aí, nesse momento dessas práticas, de todas essas dicas, eu queria que você contasse um pouco do seu trabalho, né, como coach holístico, reprogramação mental, como é, se na pandemia você sentiu que realmente você precisou, as pessoas chegavam mais próximos de você, você teve que se reinventar, e aí você teve que Uhum. compartilhar, que se conectar. Como é que está sendo esse momento? Então, o coaching holístico antes tem que explicar um pouco o que é coaching, né? Porque acho que tem Sim. muita confusão a respeito do que é o coaching. O coaching é um acompanhamento. Então, Uhum. assim, o coach, ele não faz diagnóstico, não faz tratamento, não dá conselho, não ensina nada. O coach simplesmente vai provocando, através de perguntas, a que a pessoa mesma, né, falando, organizando as ideias para responder as perguntas, vá se escutando e vá encontrando ela mesma dentro delas respostas para suas dúvidas sobre coisas práticas da vida, né? Não é uma pessoa que tem um problema psicológico, não vai fazer coach. É muito diferente do trabalho do psicólogo. E o coaching holístico, ele é esse trabalho de acompanhamento considerando o indivíduo, né, a pessoa, como um todo. Então, a gente trabalha a parte energética, a consciência espiritual, as Uhum. emoções, a parte mental, através da reprogramação mental, Reprogramação. Uhum. e também a parte física, né? Assim, como é que você está se alimentando, você está fazendo atividade física, porque às vezes a pessoa quer fazer, sei lá, uma mudança de carreira e precisa estudar, precisa durante um período trabalhar e à noite estudar, por exemplo, né? Porque não pode abandonar o trabalho atual para ir para o outro. Só que a pessoa se alimenta mal, não faz atividade, então não consegue, está super cansado. Então, o coaching holístico, ele considera tudo. Como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua atividade É uma física? visão holística, Uma né? visão holística, Uhum. exatamente. E o seu nível energético, né? Seu nível de energia e a energia dos lugares que você frequenta, e a parte emocional, e a parte mental, que são as crenças, né? Então, é esse trabalho, assim, a nível holístico que pode ser feito com qualquer temática. Uma pessoa que queira trabalhar uma questão profissional ou de relacionamento, qualquer coisa, ou E algum aí, objetivo que a pessoa tenha. e nesse caso aí você faz consultas, você fazia consulta presencial e com a pandemia você passou também a fazer consulta online. Como é que tá? Se alguém quiser se consultar, saber de você, como é que faz? Uhum. Então, engraçado, Mila, que eu já tinha, no meio do ano passado, eu Uhum. decidi que eu queria trabalhar só online. Então, eu já estava fazendo essa transição. Quando aconteceu em março, né, o lockdown e tal, eu ainda tinha alguns clientes presenciais que eu terminei online, mas eu já estava me direcionando pro online, né? Tanto é que eu já estava deixando de fazer sessões de reiki, porque o reiki é presencial, né? Porque eu queria realmente trabalhar em casa, Sim. né? E aí, claro que essa questão da pandemia acelerou Ah, tudo, sim, muito. muito. E principalmente porque também apareceu mais trabalho, porque as pessoas, estando muito tempo em casa, começaram a olhar mais para dentro, né? Começaram a procurar pessoas para poder fazer processos. E aí eu Uhum. comecei a trabalhar mais também as redes sociais, então fui.
encontrando pessoas, e aí, agora, inclusive agora aqui em Barcelona, que abriu durante um tempo, as pessoas voltaram a atender presencialmente, eu não voltei, eu fiquei realmente só no online. E eu percebi isso que eu te falei, né, que muita gente começou a... Tinha gente que já queria, mas não tinha tempo, né, Sim. de fazer alguma terapia ou algum acompanhamento, né? E tinha muita gente também que não sabia e que foi durante a pandemia que começou, né, a se perguntar e a procurar para poder fazer. Então, realmente acelerou muito esse É, processo. é todo um repensar, né? É um momento que a gente quer dar, acho que são novos significados. E É, aí, um profissional, mais do que nunca, tem essa orientação para a gente realmente seguir, né? Você vê que as respostas estão realmente dentro de cada um, né? E aí, uma é. coisa que me chamou a atenção, você falou em relação às crenças. E eu ouço muito falar das crenças limitantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Qual Uhum. não é nem qual o papel, mas acho que quais as consequências, né? O que É, mas são e o tem, isso. mas tem um papel também, viu? Ah, bom. Porque assim, as crenças limitantes são informações carregadas de emoção. Então, por exemplo, se eu te digo que, sei lá, esse caderno é verde, ok, é uma informação, né? Aí Uhum. eu pego tinta e pinto a capa de preto. Eu falo, ó, agora esse caderno é preto. Você fala, ok, é preto, né? Porque é uma informação, só uma informação, não tem nenhuma emoção por trás disso. Agora pense, por exemplo, numa criança, numa menina que cresceu a vida inteira escutando a mãe, a tia, a avó falar que homem não presta, porque uma foi traída, a outra foi abandonada. Sim. Então, ela recebe essa informação carregada de emoção, Uhum. porque tem uma emoção por trás da maneira como as mulheres falam, tem a emoção da confiança que ela tem para É. essas pessoas, né, que estão transmitindo essa informação para ela. Então, é assim, através de informações com emoção que vai se formando o nosso sistema de crenças, E a gente que não tem são, filtro, né? Para a gente não entender, não, mas tem, é a história dela, não é a minha, é, né? não tem filtro. Inclusive, tem muita gente que quer, por exemplo, voltando nesse assunto de relacionamento, né? Por exemplo, uma mulher que fala, conscientemente ela fala, o meu sonho é me casar e ter uma família. Na hora que ela conhece alguém, que o relacionamento começa a andar, ela mesma dá um jeito de acabar, porque o subconsciente dela, é aí que entra o papel da crença limitante, é proteção. Então, assim, Ah, ela tem essa informação no subconsciente de que é perigoso se relacionar com o homem. Então, o papel da crença limitante é proteger. Fala, não, você está entrando no território, né, que é perigoso. Você não viu lá a sua mãe, a sua tia, como sofreram? Então, ela vai arrumar uma maneira de acabar com a relação de então alguma ela é meio forma. que uma sabotadora dela mesma, né? Exatamente, exatamente, sabotadora. Eu trabalhei com uma moça, né, uma cliente, que ela tinha justamente essa questão, mas a crença não era essa. Uhum. Ela era uma moça super bonita, interessante, tal, italiana, e ela começava os relacionamentos e duravam 3 meses, 4 meses e terminava. Ela tinha 30 e poucos anos e nunca tinha tido uma relação mais séria. E aí a gente foi, né, através do Theta Healing, que é uma das técnicas que eu utilizo, que Sim. vai fazendo perguntas, né, para chegar na crença. E ela tinha uma crença de que era uma carga ter uma família, porque a mãe dela, a avó, tinham muito aquele papel de mama italiana, que cuidavam da vida de todo mundo, cuidava dos filhos, cuidava dos netos, cuidava. Então, ela tinha isso, apesar dos casamentos da família dela serem felizes, ela tinha essa ideia de que ela ia perder a liberdade dela, que ela ia ter que Era um cuidar de todo peso, né? mundo, um Todo mundo peso. na barra da saia da mãe, né? É. É. E aí foi para ela assim uma descoberta quando ela viu que isso estava bloqueando, né? Uhum. Então, existem várias crenças e como você pode ver, sempre é com a intenção da crença sempre é proteger. Proteger. Da É, pessoa não se machucar. Mas assim, e no é, caso das crianças, você falou, eu vejo muito em questão da escola, né? Porque tem padrão, tem tipos de escola que a gente não vai generalizar,
mas eu vejo assim, eu já vi crianças, eu já dei aula um tempo, eu já vi crianças realmente assim, tristes porque questão de nota e tal, porque realmente vem de uma crença que tem que tirar notas altas, tem que fazer isso, e tem cobranças assim dos próprios pais por acharem que se não for não vai ter uma formação, ou que a criança não gostar de determinada matéria e tem que ir, e ela meio que se fechar e se bloquear, né, em relação a outras coisas. Então, nas crianças, em relação ao ensino, como é que a gente pode ajudar, né, Uhum. em Sim. lidar, né? Porque acontece, essas questões acontecem, não vai ser o fim do mundo, né? É. Então, a maioria, grande maioria das crenças se forma na primeira infância. E a partir Hum, daí é repetição de padrão, né? Vai se repetindo as coisas na vida. Claro que uma pessoa que tem, por exemplo, um acidente de carro na idade adulta pode desenvolver um bloqueio, né? Medo de dirigir e tal. Mas, no geral, as uhum, crenças são formadas realmente na infância. Então, entendi. é realmente ter cuidado. Eu, às vezes, até faço assim, como uma brincadeira, né, uma piada. Vamos ter cuidado com as crenças que a gente coloca na cabeça Sim, das nossas crianças para depois não terem que gastar dinheiro com reprogramação sim, mental. é Porque, verdade. né, é um caminho que vai e depois volta. É muito mais Desconstruir fácil tudo. não ir, E né? pelo que você falou, as famílias fazem isso numa questão muito mais de proteção, de De não se proteção. machucar. E aí é difícil também você saber esse limite. Não, eu vou deixar cair para ver que machuca, do que não, não, não cai, né? E aí É cada como família que vai ter que. E até, Mila, tem a questão da mudança também da realidade de uma geração para outra, né? Sim. Por exemplo, eu sempre tive muitas crenças, muito medo de empreender, de não ter um trabalho estável, né? Uhum, Uma segurança no trabalho, aquela coisa de fazer concurso público e tal, que talvez realmente representavam uma segurança na geração dos nossos com pais ou dos nossos certeza. avós. Uhum, Mas agora a realidade é diferente. é. Então, muitas vezes nem depende dos valores serem diferentes dos pais e dos filhos, é porque realmente o mundo muda e crenças que eram úteis há um tempo atrás já não são úteis Uhum, agora, né? E, como sempre, é com a intenção de proteger e de fazer bem, né? Um pai que fala para um filho para fazer concurso público, ele está falando, ele acha que ele está falando para o bem do filho, né? uhum, Mas muitas vezes pode estar limitando um artista, né? é, Ou sei lá, uma pessoa que pode ser brilhante em outra é, área e pode ser medíocre nessa área. é. E aí, na Então, verdade, desculpa, pode concluir. não, só para concluir, eu acredito que a melhor maneira da gente não causar esses bloqueios, né, essas crenças limitantes nos nossos filhos, somos nós vivermos de acordo com a nossa identidade, sermos pessoas livres, porque a criança aprende muito mais através do exemplo, né? Sim, sim. Então, se a gente não tem bloqueios, se a gente não vive, claro que alguns sempre vão ter, mas se a gente se trabalha, os pais, para viver a nossa vida de maneira livre, de acordo realmente com a nossa identidade, com uma harmonia e um equilíbrio, que não vai ser 100% do tempo feliz, mas pelo menos que eles vejam que a gente está de bem com a vida, né? Não está reclamando, não está infeliz, não está amargurado. Aí a criança também aprende a ser livre e a se perguntar, olhar para dentro e se perguntar o que é que ela quer e não ficar dependendo do que ensina ou da opinião das outras Isso. pessoas. E isso vem assim dos pais estarem sempre se atualizando, né? Vendo que realmente a geração entender as diferenças e que faz parte ser diferente, né? Também Uhum. é aprender com a diferença e também de estar conectado, né? Como você falou do presente. Não adianta você querer reproduzir uma coisa que foi sua ou que você teve como referência. Então, você estando presente, você vai ter essa sensibilidade de acompanhar e entender qual é o perfil da Isso. criança, né? Porque você está junto, acompanhando, é um dia a dia, né? É. Não, e aí E você aí, tem que ter um momento. de uma maneira mais prática, Mila, também é muito, muito recomendado a gente ter cuidado com as coisas que a gente fala, né? Na frente das crianças, porque eles absorvem tudo de uma maneira muito literal. Então, às vezes, até uma brincadeira, né? Por exemplo, fazer piada com o aspecto físico da criança, isso pode
causar um sim, monte de bloqueio. Que às vezes o adulto pensa, é só uma brincadeira, mas a criança interpreta de outra forma, sim. né? Então, E você falando sobre a questão da energia, você falou sobre, em outro momento comigo, sobre essa questão de palavrão, aham, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão aí no lidar com sim. a criança, né? Então, a questão energética, né, assim, de uma maneira Uhum, muito biológica e prática, a gente vê através das moléculas de água, né? Tem um aham. experimento de um médico japonês, inclusive tem um documentário brilhante no YouTube, que se chama O Poder da Água, em Ah, eu vou português, colocar aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar esse documentário. que esse médico, ele começou a perceber que a molécula de água de um manancial lá do Japão e a molécula da água da torneira de Tóquio eram diferentes quando ele olhava no microscópio. E aí ele Uhum, começou a comparar água da mesma fonte, por exemplo, ele ia lá num rio e pegava duas mostras de água, e uma água ele colocava exposta a palavras, colocava mesmo no vidro a água dentro e escrevia amor, paz, e na outra escrevia ódio, guerra, sei lá. E aí sim. muda a molécula de água, né? A que está exposta a palavras positivas forma cristais, parecendo Ah, flocos de neve, bacana. e Uhum. a outra não. É uma experiência que se pode fazer com as crianças também. Eu já fiz com os meus filhos, que é muito legal, com a sementinha, com o grãozinho de feijão. Você coloca com algodão, com água. Sim. E aí, para você tem que colocar nas mesmas condições climáticas, né? Na mesma Uhum. exposição à luz e colocar água nas duas. Mas só que para uma você vai pegar e você vai falar, né? Eu fiz isso com os meus filhos e funcionou, né? Eles diziam, eu até falei, você tem que falar coisas ruins para outra planta. Aí ele falou, não, eu não consigo. Eu falei, tá, então só deixa ela lá, sozinha. E para Ignora. essa você e para essa você fala, ignora. E ele pegava aquela plantinha todos os dias e dizia, plantinha, obrigado pela nossa casa estar mais bonita, graças a você, você é linda e tal. E não é que a planta cresceu, mas muito mais do que a outra, muito mais. Bacana. Então, quer Bacana. dizer, imagina o que acontece com o nosso corpo, se nós somos mais de 70% água, né? As Uhum. moléculas de água reagem a essa informação, Os estímulos, né? Uhum. tanto das emoções como das palavras também. Então, a questão de não falar palavrão ou de não falar de maneira agressiva e de respeitar as outras pessoas, por exemplo. Então, é uma coisa super importante dentro da filosofia japonesa, que eu aprendi muito com o Reiki também, que é a questão da pontualidade. Quando você não é pontual, você está faltando com respeito com a outra pessoa. Você está Uhum. desrespeitando o tempo da outra pessoa, né? Uhum. Então, você mexe também com a energia da relação. Então, ser pontual é como se você estivesse mentindo você marcar uma hora e não chegar. Né? Então, falar É um sempre a respeito, verdade. né? É, É. falar sempre a E, verdade, não falar palavrão, não se dirigir aos outros de maneira agressiva. Tudo isso realmente muda a nossa frequência energética. entendi. E aí, falando das crianças, eu queria que você comentasse um pouquinho do projeto dos pequenos gurus. Ah, tá. Aham. Então, eu comecei com um projeto que se chama Você é o Seu Guru. Eu nunca fiz em português, mas aqui se chamava Eres tu Guru, né, em espanhol, que é justamente onde eu transmito essa minha experiência, né, de tantos anos procurando em religiões, até que um dia encontrei dentro de mim. Então, através de ferramentas de coaching, de reprogramação mental, a gente faz essa viagem aí para dentro, né? Para a Aham. pessoa descobrir que ela é o seu próprio guru. E aí, a partir daí, eu também, por causa dos meus filhos, tive a ideia de fazer um projeto parecido, direcionado para as crianças, que é o Pequenos Gurus, Uhum. que é como um workshop de 2 horas, mais ou menos, de duração, com crianças de todas as idades, crianças e adolescentes. No princípio, eu pensei em separar por idades, mas é muito enriquecedor A colocar troca, né? crianças de várias idades, né? Assim, você permitir que um adolescente ajude, né, com uma criança pequena é maravilhoso para a autoestima dele e para desenvolver Aham. também essa questão da empatia, da compaixão, tudo isso. E a gente faz práticas, é todo prático, né? Primeiro para as crianças não se entediarem
e depois porque realmente a minha ideia é transmitir que a espiritualidade é algo prático. Se você lê 50 livros, mas não coloca nada em prática, não adianta nada. Se você lê uma coisa e coloca em prática, vale muito mais do que você ler um Sim, monte de livro e não praticar. Então, o workshop é todo prático, a gente faz exercícios de mindfulness através de contemplar, ao ar livre, né? Sempre em contato com a natureza, contemplação da natureza, e através de histórias também, né? De contar histórias, né? muito Até bacana. algum vídeo também eu coloco, às vezes, para as crianças verem a questão da empatia, da compaixão, né? E também trabalhar a questão da autoaceitação, né? Deles se aceitarem. Então, a gente faz também um pouco de trabalho de expressão corporal, né? Para que eles vejam que a diferença de tamanho, ou de peso, ou da cor da pele não muda a capacidade corporal, que todos são iguais e Uhum. que eles podem confiar neles mesmos e se aceitar do jeito que eles são. Então, é mais ou menos uma introdução nessa prática da espiritualidade no Ah, dia a dia. muito bacana. E aí, quando você falou da prática, eu queria assim, que hábitos que você pode dar dicas assim para as famílias que elas podem construir? Seria assim um momento de uma contação de história, um exercício de respiração, porque assim, a gente não está podendo sair tanto, né, nessa questão. Quem tem casa, que tem jardim, com a contemplação da natureza, mas assim, o que a gente pode, né, estar fazendo nesse momento para a gente estar na prática, né, fortalecendo a nossa espiritualidade e crescendo, né, estimulando a das crianças. Sim, eu acredito, Mila, que a questão central e que pode ser praticada assim como um hábito é a gratidão. É de Sim. colocar a gratidão de maneira prática mesmo no nosso dia a dia. Então, a gente está sempre ressaltando, né, para a criança coisas pelas quais ela pode estar grata, né, no nosso dia a dia. A questão da gente ter, não é aquilo de estar jogando na cara, tem criança passando fome, você não é isso, Sim. mas fazer que a criança tenha consciência de tudo que ela tem, né, de Uhum. como ela é privilegiada. Por exemplo, o hábito de abençoar a comida é um hábito maravilhoso, que não precisa ser conectado com nenhuma religião. Muita gente Uhum. não faz porque pensa que é um ato religioso. Mas não é, você não precisa fazer uma oração. É simplesmente agradecer, né? Uhum. Agradecer pela comida e pela oportunidade de estar a família ali reunida, todo mundo com saúde, antes de fazer uma refeição, por exemplo. Então, eu acredito que a gratidão ativa. Também existe o caderninho da gratidão, que é super divertido fazer com as crianças, ou o pote da O gratidão. Eu pote, tenho um, o ó, pote a gente já fez. eu tenho, ó, e esse aqui os Ah, meus filhos colocam também. Às vezes eu pergunto para eles, e aí, o que você quer agradecer hoje? Aí a gente escreve e coloca aqui dentro. muito E de bacana. vez em quando a gente abre e lê. E a gente dá risada, né? Porque às vezes eles colocam umas coisas, sei lá, Do eu hoje quero momento, né? agradecer, porque minha mãe me deu chocolate. Aí um mês depois eles leem isso e acham engraçado, né? Então também é um Uhum. momento legal, né? Ali em De família, conexão, né? de conexão, Uhum. exatamente. Ah, legal. E na verdade, assim, eu acho, ou tenho certeza que a gente precisa ter mais pausas, né? Como você falou, um momento desse de dar gargalhada. Então, Sim, assim, essas pausas, esses atos simples, chorar vendo um filme, a gente se emocionar com uma frase que a criança fala, ou com realmente quando a gente vê que fizeram aquele, a gente está com aquele prato, né? A mãe fez, ou o pai fez, alguém preparou aquele prato com tanto carinho, porque é uma troca energética muito grande na comida, muito no grande. preparo, que é uma forma de realmente de uma conexão. Então, assim, qual a importância, né, da gente realmente não perder essas pausas, essas coisas simples que fazem tão bem, né? Ô, Mila, repete a última frase aí, porque travou. A Ah, gente não travou? perdeu. Ah, Aham. não, eu estava perguntando. Chegaram, né? Ah, tá. Eu estava te perguntando qual é a importância da gente realmente valorizar, né, essas pausas, esses atos Uhum. simples
de você sentar com as crianças no chão e ler os potes, as mensagens da amizade, chorar quando a gente vê aquele filme que numa bobeira a gente vê. Do outro dia eu estava vendo o final, quando eu vi eu estava lá chorando. Ou a gente está gargalhada porque contou uma história ou uma frase, uma bobeira que fez. Ou até realmente a gente se emocionar quando vê que a família, o pai, a mãe, a avó, com quem está com a gente, preparou com tanto carinho aquele prato que a gente gosta, que é uma troca energética, né? Que a comida tem muito isso, né? E no mundo tão, assim, com tantos problemas, com tanta correria, mas, assim, das famílias entenderem que esses momentos são essenciais, né? Da gente realmente, como a gente faz para não perder, né? Isso. Principalmente para as crianças, né? Quando estão formando ainda essa questão, inclusive das crenças, né? Então, você disponibilizar tempo para eles faz eles se sentirem importantes, né? Uma Exatamente. criança que está ali pela casa, mas não tem um papel, ela não se sente parte, né? Inserida, né? Então, você ter esses momentos, né? Inclusive, eu acho que é um grande desafio agora com a questão do trabalho em casa, né? Para mim Sim. está sendo. Eu trabalho muito mais, porque quando a gente trabalha fora de casa, a gente termina, vai para casa, acabou, né? Mas quando a gente trabalha em casa, a gente passa pela porta e vê o computador e vai lá olhar um e-mail, vai responder uma coisa. E tem dias que eu percebo que os meus filhos ficam muito tempo sozinhos, por exemplo, assistindo televisão e eu aqui. Eu, não, peraí, tá bom já, né? Agora é o momento de estar um pouco com eles e que seja tempo de qualidade, né? É o mais importante. É, Isso que você é, falou, de ver um filme, escutar música. exatamente, da gente dar um sentido, né? Mas ao mesmo tempo, como você falou inicialmente, da gente não se culpar, né? Mas também a gente ver que o que a gente está fazendo, a dedicação, também é para um bem coletivo, né? Um bem de todos. Sim, Então tudo é muito equilíbrio, né? Da gente realmente ter esse equilíbrio. Então, assim, contar histórias, eu acho que é uma criação de vínculo, e pela história você pode escolher para passar a mensagem, né? Que você quer, porque as crianças nesse momento também elas estão descobrindo os sentimentos, as emoções. Então sim. é dificilmente você vai perguntar o que está acontecendo, ela não vai saber, porque ela não conhece. Então, por uma história, ela pode, na live anterior da contação de história, a Janice, ela falou, por uma história, ela já conseguiu identificar situações que a criança estava passando, e a criança Sim. chegar e falar com ela, olha, isso aconteceu comigo, e aí conseguir se aproximar, né, criar. Sim. Então, assim, compaixão e empatia são realmente é o que você falou. Você trabalha no projeto dos pequenos gurus, né? Mas são valores que realmente a gente tem que cultivar, né? E tem que, com exemplo mesmo, não adianta a gente ficar falando o significado se a gente realmente não pratica. E mais do que nunca, né? A A gente. questão da história, Mila, de contar história é muito interessante, que assim, eu trabalho com hipnose ericksoniana também, né? Aham, Que é você induzir a pessoa a um estado de transe, que o uhum, estado de transe é quando você se desconecta, se desassocia, né, a mente do corpo. aham, Como acontece quando a gente, às vezes, está lendo um livro e chega na última frase e vê que não lembra de nada que leu na página, estava pensando em outra coisa. Isso é um transe, né? Ou quando sim, você está dirigindo e está pensando em outra coisa e você está passando a marcha, está freando, está acelerando, está fazendo tudo de maneira inconsciente, né? A gente entra e sai de estados de transe várias vezes durante o dia. E quando a gente está em transe, o nosso subconsciente absorve as informações. E as crianças entram muito facilmente no estado de transe, muito fácil. Perceba que se você chegar para sua filha, vem aqui que eu vou te contar uma história. Ela para e olha para os seus olhos, ela já está em transe. Ela já está, uhum, não existe mais nada no mundo. Ela está concentrada ali. E aí, quando a gente conta histórias, quando a gente conta situações através de metáforas, por exemplo, né? A uhum, criança pode estar passando por um problema na escola e você conta uma história para ela através de uma metáfora, uma história de outra criança que era um índiozinho, que morava numa tribo e que lá tinha uns menininhos. Ele está absorvendo a, os valores dessa história, né? uhum. Então, além do momento de vínculo, contar uma história para as crianças é super válido para
colocar essas crenças positivas e para mudar também alguma, né? Que a gente vê, às vezes, que durante o dia a criança passou por um momento difícil, você chega de noite, conta uma história para ela, né? Como a moça que você estava conversando ontem falou, né? Mudando a voz, né? A Você Janice, ela entendendo tem os coisas. recursos, É incrível, a criança absorve tudo. Então, você pode realmente mudar ou evitar que se formem crenças no subconsciente das crianças, através de contar histórias, através de metáforas, de analogias, tudo isso, porque o subconsciente delas está absorvendo o tempo inteiro. Uhum. E espiritualidade e felicidade caminham juntas? Ah, sim, não tenho dúvida. A espiritualidade, né, como eu falei, é o conceito, o meu conceito, né, de espiritualidade. Eu já encontrei várias pessoas que compartilham essa ideia comigo, mas não é geral, né? Mas, enfim, o meu conceito é justamente que a espiritualidade é a consciência de que todos somos parte de um todo, né, de alguma coisa maior, e ao mesmo tempo esse todo habita também dentro de nós, né, que é a centelha divina que cada um de nós tem. E aí, quando você tem essa consciência, tudo muda ao redor. Inclusive, deixar de ter essa cobrança com relação à alegria, que a alegria é diferente de felicidade. Sim. Né? Quando Outro dia eu você li que você estava escrevendo sobre isso. Você não pode exigir de você estar o tempo inteiro alegre, alegre. A vida da gente tem altos e baixos. E Mas é o mais importante importante aprender com isso, né? é aprender, pois é, e não pensar, por exemplo, quando está passando por um momento difícil, que eu sou um miserável, eu sou um desgraçado, minha vida é Bom, vamos continuar. Você chegou a completar aquela última porque a gente então, termina rapidinho. eu estava falando que quando a gente está passando por momentos não tão felizes, né? Ou está passando por um momento difícil, por algum desafio na vida, a gente não tem que se sentir infeliz, né? É realmente através da espiritualidade a gente alcança essa habilidade, né? Que não deixa de ser uma habilidade, de Uhum, manter o equilíbrio em todas as situações. Então não se sim, trata de estar alegre o tempo todo, mas sim de aceitar tudo que se apresenta, né, na nossa vida, com equilíbrio e com tranquilidade. E isso é ser feliz, né? é verdade. Tanto nos momentos tristes como nos momentos alegres, a gente mantém esse equilíbrio. É verdade. E aí eu queria, né, para a gente finalizar esse bate-papo super bacana, que você completasse algumas frases que eu iniciei. Posso ir? Bom, sim, Opa, pode. eu participei de uma prática Pode. com você, que você fez algo assim com a gente. Vamos lá. Então, foi muito bom. Exatamente. Praticar espiritualidade é Viver de maneira consciente, eu transformo o mundo. através da gratidão. É preciso. Viver no momento presente. Não podemos aceitar que a vida se resuma A ter, como você falou no começo, né? Não pode se resumir a ter, tem que ser também. eu quero mais. Amor incondicional. Qual é o seu superpoder? O meu superpoder é estar sempre em desenvolvimento, estar Sim, sempre em crescimento. O sentido da palavra prosperidade, muita gente pensa que prosperar é ganhar dinheiro, ficar rico, né? Mas o sentido, a raiz da palavra prosperidade é caminhar numa direção favorável. Então, eu acredito que o meu superpoder é ser próspera, é estar sempre caminhando numa direção favorável de aprendizado, de crescimento, em todas as áreas da minha vida. ai, muito bacana. Eu só tenho a agradecer e desejo que você continue sempre prosperando, que você tenha muito Obrigada, amiga. sucesso nessa sua jornada, nesse seu aprendizado. Se você quiser divulgar aqui para a gente projetos futuros, eu vou colocar todos os seus contatos, é,
da rede social, e-mail, dos seus projetos no descritivo aqui da live, mas se você já quiser antecipar, não sei se tem alguma novidade, alguma coisa aí no futuro, fique à vontade. Gratidão, já que a gente estava falando, né? Sempre pela sua participação. Um grande beijo para você e para os meninos e que tudo fique bem, né? Aí com vocês e que a gente possa se ver. Sim, que a gente possa se ver em breve. Então, obrigada, eu queria te agradecer o convite, foi um prazer estar aqui batendo esse papo com você, que a gente nem vê o tempo passar. Exatamente. Né? E, assim, eu tenho, atualmente eu faço atendimento online, né, como eu te falei, então eu posso estar em contato com uma pessoa que esteja em qualquer parte do mundo para conversar sobre de que maneira a gente pode fazer esse atendimento online de coaching, sempre coaching com reprogramação mental, as duas coisas unidas. E também faço alguns workshops, alguns cursos online, vou te avisando, então, para você Muito compartilhar. legal. Pode deixar, que sabe que eu compartilho sim. Então, Tá bom, Mila. Sucesso, que vocês fiquem bem, que tudo... Obrigada, vocês também. Um beijão bem grande. Um beijo, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.